gente, tudo bem? Eu tava morrendo de saudade de vocês, mas eu já voltei. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais pincéis de maquiagem que o iniciante precisa ter. Como eu normalmente começo a minha maquiagem pela sobrancelha, eu vou começar falando sobre esses pincéis. Para a sobrancelha, a gente precisa ter no mínimo 3 pincéis, que quais são esses? Um pincel de corretivo para a gente delimitar nossa sobrancelha, um pincel chanfrado para a gente pintar a nossa sobrancelha e um pincel de escovinha para a gente pentear nossa sobrancelha. Por que eu digo que é mais importante que a gente faça a nossa sobrancelha com sombra? Porque o lápis de olho e o lápis de sobrancelha obstruem os poros da nossa sobrancelha. Isso faz com que os nossos pelinhos caiam e a gente fique com falhas. Para os olhos, eu recomendo 4 pincéis no mínimo. O primeiro e mais importante é um pincel de esfumar, que daí tu vai ter que ver como é que é o teu olho, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem a pálpebra caída. Se o teu olho for grande, tu vai precisar de um pincel provavelmente desse tamanho ou maior que esse. Se tu tiver a pálpebra pequena, um menorzinho, que pode ser esse aqui, por exemplo, olhem, ele é um pouquinho menor. E daí tu vai ter que ver como é que é o teu olho para te poder escolher ele. Além dele, a gente vai precisar de um pincel para marcar o côncavo, que não, ele é parecido com o de esfumar, só que ele não é igual, se vocês conseguem ver. Ele é um pouquinho diferente. Depois desse, a gente vai precisar de um pincel normal de sombra e um pincel de sombra, desses achatadinhos assim, que ele é para esfumar os cílios inferiores, essa parte aqui. Para pele, a gente tem alguns tipos de pincéis. Os mais conhecidos são esses aqui, que é o língua de gato, o kabuki e o dual fiber. Quando é que a gente vai usar cada um desses? Tu vai ter que ver e escolher um desses para te usar. A esponjinha, eu não tô com ela aqui, mas eu vou deixar uma foto para vocês verem, que ela é importante que tu tenha, não interessa qual é o teu tipo de pele, tu tem que ter uma esponjinha. Mas então, o dual fiber ele é mais indicado para peles secas e maduras. Por quê? Porque ele dá um acabamento mais leve, deixa um acabamento natural. Porque normalmente as pessoas usam bases mais líquidas, mais fáceis de serem trabalhadas. Então ele é o mais indicado e dá um acabamento ótimo para esses tipos de pele. Claro, se tu quiser usar e tu tiver pele normal, tu também pode usar. Se tiver pele oleosa, tu pode usar, mas depende muito da base que tu tem. Depois desse a gente tem o língua de gato, que ele pode ser usado por todas as peles, não tem problema nenhum. Só que é importante que sempre depois que tu usar o língua de gato, tu passe dando batidinhas com a esponjinha, porque ele deixa marcado. Depois desse a gente tem o kabuki, que ele dá um acabamento mais de alta cobertura, um acabamento mais pesado, e ele é mais indicado para peles oleosas e mistas. Por quê? Porque normalmente as pessoas usam bases que são mate e de alta cobertura. Então elas são bases que elas são mais grossinhas. Então com o dual fiber já é mais complicado de tu conseguir passar essa base. Então ele é ótimo porque ele dá um acabamento super bom, um acabamento mais pesado e é mais fácil de tu passar a base também. Para a finalização da nossa pele, nós temos 3 pincéis, que é um pincel de pó, que é muito importante que tu passe pó com um pincel desses gordinho e que tu não passe com aquela esponjinha que vem no pó. Por quê? Porque aquela esponjinha, ela deixa a tua pele toda marcada, tu fica cheio de marcas assim, então não é legal. É interessante que tu passe com esse aqui, que tu só passa o suficiente de pó e não fica marcando nas linhas de expressão. Depois a gente tem que ter um pincelzinho desses aqui, que ele é bem legal pra te passar blush e também pra te fazer o contorno. E pra finalizar, que eu gosto bastante, que é esse pincelzinho assim, que é uma vassourinha, que é pra te passar o iluminador. Então esses foram os principais pincéis que o iniciante precisa ter. Se tu tiver mais pincéis, melhor, mas isso aqui é o básico. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante porque o YouTube mudou as regras, então eu tenho que atingir uma nova meta. E deixar um joinha pra mim. E se vocês quiserem que eu ensine a usar cada um desses pincéis, comentem aqui embaixo que daí eu vou gravar um vídeo, tá bom? Um beijão, até a próxima!